Esta segunda videoaula sobre a função tireoidiana pretende fazer uma revisão acerca dos distúrbios endócrinos da glândula tireoide. A glândula tireoide, que produz os hormônios tireoidianos T3 e T4, é regulada pela ação do hormônio tireoide estimulante, que por sua vez tem sua produção regulada pelo TRH do hipotálamo. O hipotálamo, portanto, exerce efeito regulador sobre a produção dos hormônios T3 e T4, uma vez que atua sobre o TSH e este sobre a glândula tireoide. Assim, os níveis plasmáticos de T3 e T4 exercem efeito de feedback negativo sobre o TRH hipotalâmico e sobre o TSH hipofisário, mantendo os níveis plasmáticos em níveis normais. Alguns conceitos básicos são necessários para que se possa entender a fisiopatologia dos principais distúrbios da tireoide. Chamaremos de tireotoxicose a síndrome clínica resultante da exposição dos tecidos a níveis elevados de hormônio tireoide circulante. Assim, o hipertireoidismo primário pode ser considerado tireotoxicose, mas nem todas as tireotoxicoses têm origem na glândula tireoide. Na maioria dos casos, a tireotoxicose é devida à hiperatividade da glândula tireoide ou hipertireoidismo. Em alguns pacientes, contudo, a tireotoxicose pode ser devida à ingestão excessiva de hormônio tireoide ou à secreção hormonal excessiva por tecidos ectópicos. A doença de Graves é a forma mais comum de tireotoxicose, sendo uma doença mais comum no sexo feminino, atacando 5 vezes mais mulheres do que homens. As manifestações clínicas mais comuns da tireotoxicose são a tireotoxicose em si, ou seja, a exposição aos hormônios da tireoide e aos seus efeitos metabólicos, o bócio, que constitui uma hiperplasia e hipertrofia da glândula tireoide, e a oftalmopatia, especialmente a exoftalmia, característica clínica importante a ser analisada nos pacientes hipertireoideus. Temos ainda a dermopatia, caracterizada pelo mixedema pré-tibial. O hipertireoidismo primário tem a sua principal causa na doença de Graves, mas pode ser resultado de uma fase de hipertireoidismo da tireoidite de Hashimoto, que culminará com uma baixa produção do hormônio tireoidiano ou em hipotireoidismo. Ainda, o hipertireoidismo primário pode ser causado por bócio multinodular tóxico ou adenoma tóxico, ou ainda por excesso de iodo, o chamado fenômeno de Jod-Pazeto. Algumas drogas podem induzir ao hipertireoidismo. É o caso da amiodarona, por conter iodo na sua formulação química. Algumas causas raras podem ser ainda responsáveis pelo hipertireoidismo primário. É o caso da metástase de carcinoma de tireoide funcionante, do estruma ovari, da mutação do receptor do TSH e do uso de lítio. A doença de Graves deve ser destacada por ser considerada uma doença autoimune de etiologia desconhecida e a principal causa de hipertireoidismo primário. Há nítida predisposição familiar na doença de Graves, e as mulheres são acometidas com frequência 5 vezes maior do que os homens. O pico de faixa etária é dos 20 aos 40 anos na doença de Graves. A tireotoxicose sem hipertireoidismo pode ser devida à ingestão em excesso do hormônio tireoidiano. Essa ingestão é, portanto, exógena, e aí falamos de um hipertireoidismo factício, ou pode ser uma tireoidite subaguda e silenciosa. O hipertireoidismo secundário é devido a adenomas secretores de TSH ou síndrome de resistência aos hormônios tireoidianos, semelhante à síndrome de resistência à insulina nos pacientes diabéticos, e a mole datiforme. Aqui temos o exemplo de estruma ovari, uma alteração rara no tecido ovariano que o torna produtor de hormônios tireoidianos. Na doença de Graves, os linfócitos T ficam sensíveis aos antígenos existentes na glândula tireoide. Os linfócitos T, então, estimulam os linfócitos B a sintetizar anticorpos contra esses antígenos. Um desses anticorpos, o TSH-RAB ou TSI, imunoglobulina semelhante ao TSH, é dirigido contra receptor do TSH na membrana das células tireoides. O TSH-RAB ou TSI tem a capacidade de estimular a função das células tireoidianas. No entanto, não responde por efeito feedback aos níveis plasmáticos de T3 e T4 como
o hipotálamo e a hipófise responderiam. A presença desse anticorpo circulante está relacionada com a positividade ou recidiva da doença de Graves. Alguns fatores podem estimular a resposta imune na doença de Graves. Por exemplo, a gravidez, principalmente no período pós-parto. A carência de iodo em algumas regiões pode impedir o aparecimento da doença de Graves em razão do pouco fornecimento de iodo aos pacientes. O tratamento com lítio pode modificar a reatividade imune, podendo, portanto, induzir a produção de TSH-RAB. Infecções virais ou bacterianas também são sugeridas como fatores que podem estimular a resposta imune na doença de Graves. A suspensão do tratamento com corticoides também é fator considerado estimulante da doença de Graves. As manifestações clínicas mais comuns e evidentes na doença de Graves ou no hipertireoidismo primário são a ansiedade, o nervosismo e irritabilidade, fenômenos, portanto, relacionados ao sistema nervoso. A fadiga, resultado especialmente da depressão de células musculares. O TSH pode estar acentuadamente suprimido. Fraqueza muscular, bócio, emagrecimento, insônia, sudorese excessiva, palpitação, taquicardia e taquiarritmias, pelo efeito do T3 e T4 sobre a função cardíaca, intolerância ao calor, uma vez que os hormônios tireoidianos são termogênicos, pele quente e sedosa, tremor, pressão arterial divergente, hiperreflexia, retração palpebral, exoftalmia, alterações menstruais, hiperfagia e hiperdefecação. A fraqueza muscular e a perda de massa muscular podem ser tão graves que o paciente não consegue se levantar da cadeira. O crescimento da tireoide, os sinais oculares de tireotoxicose e taquicardia branda são comuns. Nas crianças, há crescimento rápido com uma alteração óssea acelerada. Nos pacientes com mais de 60 anos, predominam manifestações cardiovasculares e miopáticas. A dermopatia tireoidea consiste em espessamento da pele, principalmente na região da tíbia, o chamado mixedema pré-tibial. Em geral, a dermopatia está associada à oftalmopatia, especialmente à exoftalmia, e a níveis séricos elevados de TSH-RAB. É preciso ressaltar que o bócio pode estar presente tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo. O T4 livre elevado associado a TSH suprimido, considerando como achado laboratorial, pode confirmar a presença de hipertireoidismo, mas é preciso antes relembrar os sinais clínicos que apontariam para esse diagnóstico. Por exemplo, a exoftalmia pode, junto com o T4 livre elevado e ao TSH suprimido, confirmar o diagnóstico de hipertireoidismo. Se não houver sinais oculares, é preciso realizar o teste de captação de iodo radioativo. Se a captação de iodo radioativo for acentuada, confirma-se a doença de Graves ou bócio nodular tóxico. Se a captação de iodo radioativo for reduzida, pode haver um hipertireoidismo em remissão ou agravamento da tireoidite de Hashimoto. Se os achados laboratoriais mostrarem um T4 livre e um TSH elevados, é preciso fazer o teste de captação do iodo. Se essa captação de iodo radioativo estiver aumentada, pode haver um tumor hipofisário secretor de TSH. Uma outra possibilidade do achado laboratorial pode ser o T4 livre normal e o TSH suprimido. Devemos, portanto, agora determinar o nível de T3. Se o T3 estiver elevado, pode ser estágio inicial da doença de Graves. Mas se o T3 estiver suprimido, pode ser casos em que pacientes tratados com corticoides ou dopamina ou síndrome do doente eutireoideo apresente esses dados laboratoriais. Embora mecanismos autoimunes sejam responsáveis pela doença de Graves, o tratamento é dirigido para o controle do hipertireoidismo. Vamos então agora pensar os possíveis tratamentos para o hipertireoidismo. Uma primeira linha trata dos agentes antitireoideos. Medicamentos, portanto, que podem reduzir a produção de hormônio tireoidiano. Fármacos empregados. Essas drogas devem ser administradas até que a doença entre em remissão espontânea. O propiltiuracil e o metimazol podem ser capazes de reduzir a produção de hormônio tireoidiano. É mais eficaz nos pacientes jovens e com doença branda, e é a única intervenção que deixa a glândula preservada. Porém, exige um longo período de acompanhamento com elevado grau de reincidência, e o tratamento pode estar limitado entre 6 meses até 20 anos. E os efeitos adversos dos medicamentos podem desencorajar o seu uso, como é o caso das reações alérgicas e erupção cutânea e a granulocitose. A segunda proposta de tratamento
do hipertireoidismo é o tratamento cirúrgico. A terapia cirúrgica tem atualmente indicações bem limitadas na doença de Graves, uma vez que o acesso à glândula tireoide é anatomicamente difícil e podem haver complicações pós-operatórias tão graves que desencorajem a cirurgia. É considerado, portanto, quase um tratamento de exceção. E a tireoidectomia parcial é o tratamento de escolha para pacientes com glândulas muito volumosas. Hipoparatireoidismo e lesão do nervo laríngeo recorrente são as principais complicações. No entanto, o tratamento cirúrgico pode ser necessário quando tratar-se de neoplasias da tireoide. O tratamento com iodo radioativo é hoje a proposta mais encorajadora. O tratamento com iodo radioativo tem sido cada vez mais utilizado no Brasil e em todo o mundo. É efetuado em nível ambulatorial e evita desconforto, custo e tempo despendido com o uso de drogas antitireoidianas. Um estudo comparativo entre custo de tratamento com drogas antitireoidianas, radioterapia com iodo 131 ou cirurgia demonstrou que o iodo 131 apresenta o menor custo, melhores índices custo-eficácia e custo-efetividade e a vantagem adicional da redução do volume glandular. E ainda deve-se considerar que o tratamento com iodo radioativo evita a necessidade da cirurgia. A associação de drogas antitireoidianas e iodo 131 é ainda muito utilizada na prática clínica. Aqui temos um algoritmo de diagnóstico do hipertireoidismo. No entanto, esse algoritmo pode não ser objetivo desta nossa videoaula em razão da sua complexidade. Em nossas aulas presenciais, abordamos esse algoritmo de forma completa, a fim de que se possa ter uma ideia da complexidade do diagnóstico dos problemas que envolvem a glândula tireoide. Muitos dos efeitos do hipotireoidismo são opostos aos do hipertireoidismo. O hipotireoidismo pode ser devido a várias causas, porém, frequentemente resulta da destruição autoimune da glândula tireoide, a chamada doença de Hashimoto. Em geral, os sintomas são opostos aos do hipertireoidismo e incluem diminuição do metabolismo, intolerância ao frio e sudorese diminuída, aumento do peso corporal, porém sem aumento da ingestão calórica, bradicardia, lentidão nos movimentos, na fala e no processo de pensamento, e letargia e sonolência. Ocorre acúmulo de mucopolissacarídeos nos espaços intersticiais, resultando em edema não depressível, o chamado mixedema. A inchação da pele é denominada mixedema e é o termo utilizado como sinônimo para referir-se ao hipotireoidismo do adulto. Se houver desenvolvimento de hipotireoidismo grave in útero ou no lactente, verifique-se o desenvolvimento de retardo mental irreversível, com comprometimento do crescimento. Essa condição é denominada cretinismo, que comentamos na nossa primeira videoaula sobre função tireoidiana. Se o eixo hipotálamo-hipófise estiver normal, o hipotireoidismo está associado a níveis plasmáticos elevados de TSH, devido ao mecanismo de feedback. O hipotireoidismo também pode estar associado à presença de bócio. Em certas áreas do mundo, o iodo da dieta é deficiente, de modo que a secreção do hormônio tireoide apresenta-se deprimida. Muitos indivíduos em regiões específicas podem apresentar tireoides aumentadas ou bócio endêmico, visto que os níveis plasmáticos elevados de TSH estimulam a glândula. A prática de adicionar iodo ao sal de cozinha diminui a incidência de bócio endêmico em muitas regiões do mundo. Temos aqui então um quadro da professora Linda Costanzo mostrando os sintomas e sinais do hipotireoidismo e já comparando isso com o hipertireoidismo, com as variáveis sintomas, causas, níveis de TSH e tratamento. Aqui um quadro também resumindo as principais causas de hipotireoidismo. A doença de Hashimoto é a principal causa, uma doença autoimune que suprime totalmente a produção de hormônio tireoidiano. A tireoidite linfocítica subaguda, mas deve-se considerar, obviamente, a ablação tireoidiana por cirurgia, quando então o indivíduo fica hipotireoideu, dependente de suplementação de hormônio externo, a terapia com iodo radioativo, que também destrói a glândula, e radiação na região cervical, que, destruindo a glândula tireoide, torna o sujeito hipotireoideu. Doenças hipotalâmicas e hipofisárias também podem ser tidas como causas de hipotireoidismo, e drogas como iodo, lítio e antitireoidianos. E ainda, a resistência aos hormônios tireoidianos pode resultar em hipotireoidismo. Aqui temos um algoritmo de diagnóstico do hipotireoidismo, que é abordado em nossas aulas presenciais, a fim de que se possa chegar a uma conclusão acerca da sintomatologia e dos achados laboratoriais
do paciente com suspeita clínica de hipotireoidismo. Esse quadro mostra uma paciente com hipertireoidismo e os seus sinais clínicos, especialmente o aumento da glândula tireoide, que é comum tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo, observável aqui por esse aumento na região do pescoço. Temos aqui a invasão do tórax de uma criança por material tireoidiano, onde foi necessário realizar-se uma cirurgia. Aqui visualiza-se uma cirurgia de ablação da glândula tireoide. Os recursos utilizados para a cirurgia da tireoide são complexos em razão da localização anatômica da glândula. Aqui temos um exame de captação de iodo pela glândula tireoide, a chamada cintilografia da tireoide. Com isso, podemos verificar áreas onde o iodo é fixado. No primeiro quadro, temos uma tireoide normal, onde o iodo é captado regularmente pelos dois lobos da glândula. Na doença de Graves, a captação de iodo é bastante acentuada, como observamos nesse segundo quadro. As alterações neoplásicas da glândula tireoide podem resultar em captação irregular do iodo, como podemos observar nesses dois exemplos inferiores. Aqui temos o pré-cirúrgico de um paciente que se submeterá a uma cirurgia de ablação da glândula tireoide. E aqui um transoperatório da cirurgia de tireoide. Aqui temos um quadro de exoftalmia, sinal clínico importante a ser observado no diagnóstico de hipertireoidismo. Aqui uma paciente com hipotireoidismo congênito, também chamado cretinismo, onde se nota desenvolvimento deficiente do esqueleto e também déficit intelectual. Aqui um homem adulto do Congo com 3 mulheres da mesma idade, entre 17 e 20 anos de idade, as quais possuem e apresentam cretinismo e mixedema. Essas últimas figuras nos ajudam a resumir os principais sinais e sintomas presentes nas alterações endócrinas da glândula tireoide, tanto para o hipotireoidismo quanto para o hipertireoidismo. Assim, concluímos mais 2 videoaulas acerca da endocrinofisiologia da tireoide e sugerimos, para uma melhor compreensão do assunto, uma visita ao site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde se pode encontrar consensos acerca dos estudos em tireoide. Recomendamos fortemente uma visita a esses documentos a fim de melhor compreensão do assunto abordado. A bibliografia utilizada nessa videoaula pode ser encontrada na biblioteca virtual Minha Biblioteca, acessível a todos os alunos da Uniguaçu e das coligadas UB. Ainda fazemos menção necessária à Universidade Federal Fluminense, da qual obtivemos importantes algoritmos e esquemas para a confecção dessa aula. E ainda gostaríamos de sugerir que os alunos recorressem às consagradas literaturas acerca de fisiologia endócrina e outros livros utilizados para a confecção dessa aula. Até a próxima!